O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo espalhou por toda a terra, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Eu tinha pensado de não comentar o Evangelho, mas eu lembrei aqui de uma historinha, e vou contar a historinha, depois eu vou comentar só a primeira leitura. Mas eu vou contar essa historinha. Eu acho que ela é boa. Uma senhora, piedosa senhora, ela gostava muito de dar comida para os moradores de rua. E comida, ela vivia da providência. Sempre que ela ganhava, e ela agradecia a Deus e dizia: "Obrigado, Senhor, pelo alimento que hoje vós nos providenciastes." E ela tinha um vizinho que tinha um supermercado e era ateu. Ele disse: "Eu vou pregar uma peça nessa senhora, que ela vai aprender que não é Deus que providencia as coisas, não." Aí o senhor, que era ateu, era dono de um supermercado, mandou os funcionários dele encher o caminhão de compras e levar para a senhora lá. E aí quando chegou lá, e ele disse que contassem para ela que não foi Deus quem mandou, que tinha sido o diabo que tinha mandado aqueles alimentos. Aí chegaram na casa da senhora, entregaram, tudo. Ela agradeceu a Deus. E aí os funcionários pediram, porque queriam falar: "A senhora não quer saber quem foi que mandou esses alimentos?" Ela disse: "Não me interessa saber não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece." É isso. Quando Deus manda, até o diabo obedece. O texto que nós ouvimos no Evangelho ilustra essa historinha. Ou a historinha ilustra o Evangelho. Eu não vou comentar o Evangelho, vou comentar só a primeira leitura. Moisés falou ao povo dizendo: o Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação, do meio dos teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar. Esta oração de Moisés, ela é interessante. Por quê? Porque Moisés, ainda que Moisés tenha atuado como libertador do povo, conduzindo o povo que estava escravo no Egito para a terra prometida, Moisés, por assim dizer, ele ainda é uma imagem da verdadeira libertação que deveria acontecer em Jesus. Com Jesus é que verdadeiramente as pessoas seriam libertadas pelo mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então Moisés está apontando, é uma profecia que aponta para uma realidade
que vai acontecer com Jesus. Por isso, o Bento XVI, daquele livro Jesus de Nazaré, ele diz que Jesus é a realização de todas as promessas de Deus. Tudo que Deus prometeu no Antigo Testamento, em Jesus se realizou, em Jesus se cumpriu. E em nome dessa promessa, Moisés diz que Deus vai suscitar um profeta poderoso como ele. E aí nós nos recordamos do Novo Testamento para justificar esse texto do Antigo Testamento que nós acabamos de ouvir. Vou citar-lhes 2 textos do Novo Testamento. O primeiro é no Evangelho de João, quando João Batista está anunciando o batismo de conversão, que alguns partidários de Herodes vão até João Batista e perguntam: és tu o Messias? Nós ouvimos no início do tempo comum esse texto. Perguntam para João Batista: és tu o Messias? João Batista diz: não sou o Messias. E eles insistem: se não és o Messias, por que batizas? E João diz: eu não sou o Messias, né? E o meu batismo é um batismo de conversão para o perdão dos pecados, mas virá alguém mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de abaixar-me para desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E aí a pergunta acrescenta: se não és o Messias, és tu o profeta? Essa expressão, és tu o profeta? E João Batista nega: eu sou a voz daquele que grita no deserto. Eu somente estou preparando o caminho. Esse aí que você está anunciando, vai chegar, ainda não sou eu. Então, lá no livro do Deuteronômio, na leitura que nós ouvimos, Moisés promete: Deus vai suscitar no meio do seu povo um profeta poderoso como eu. O outro texto é os discípulos de Emaús, capítulo 24 do Evangelho de João. Quando os discípulos de Emaús estão caminhando, tristes, cabeça baixa, Jesus aparece para eles e começa a conversar com eles. E quando eles falam do acontecimento da paixão de Jesus, que havia acontecido há 3 dias em Jerusalém, ele diz assim: ele era um profeta poderoso em obras e palavras. Esperávamos que fosse ele que fosse salvar Israel. Mas apesar de tudo isso, já fazem 3 dias que essas coisas aconteceram e nada mudou. Então, 2 textos do Novo Testamento que comprovam que o profeta que Deus prometeu para Moisés é Jesus. E que em Jesus tudo se cumpriu, em Jesus tudo se realizou. Mas o texto continua com algumas coisas interessantes. Versículo 16. Foi exatamente o que pedistes ao Senhor teu Deus no Monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Qual é a referência que o povo está fazendo? Você se recorda? Notem, quando o povo está caminhando no deserto, durante o dia, a nuvem cobria o sol. A nuvem, né, ficava em cima da cabeça das pessoas, de modo que o sol não queimasse. E Deus falava do meio da nuvem brilhante. Deus falava com Moisés e com o seu povo para que o povo continuasse seguindo fiel o seu caminho. E durante a noite, a nuvem se transformava em luz para guiar, para mostrar o caminho, e da nuvem, a voz saía. Deus falava com Moisés, Deus falava com o seu povo. Por isso Moisés está dizendo: por isso o profeta como eu, a ele devereis escutar. E o povo então
ele manifestou isso perante Moisés. E Moisés está dizendo que é exatamente isso que eles pediram. E o povo pede: não queremos mais ver esse grande fogo. Não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver esse grande fogo para não acabar morrendo. Por conta desta misteriosa presença de Deus que se fazia com o povo que Moisés está conduzindo para a libertação. Lembre-se que eu disse no início da homilia: Moisés é uma pálida figura, é uma imagem que aponta para aquele que verdadeiramente vai libertar da escravidão, do pecado e da morte. Jesus, nosso Senhor. Então o povo manifesta isso, e por meio de Moisés, Deus promete que vai surgir. E esse é Jesus de Nazaré. A ele deveis escutar. Aí o Senhor responde: então o Senhor me disse: está bem o que disseram, farei surgir para eles no meio dos teus irmãos um profeta semelhante a ti. A promessa de Deus. O que Deus está prometendo, que isso que Moisés e o povo está pedindo vai acontecer. E isso aconteceu, é Jesus de Nazaré. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes anunciará tudo o que eu lhes mandar dizer. Então, se no Antigo Testamento, quando Deus, por meio de Moisés, conduziu o seu povo para a libertação, a palavra de Deus manifestada foi tão forte, foi tão poderosa, de modo que a palavra daquele profeta que Deus vai escolher, que vai mandar, que é Jesus, ela será tão forte quanto, porque será a manifestação de Deus mesmo. Se no Antigo Testamento Deus conduzia o seu povo por sua palavra e orientava os seus líderes, o seu sacerdote, para conduzir o povo, no Novo Testamento, com Jesus de Nazaré, é o próprio Jesus que vai ser este sinal de Deus. Com mão forte, com braço poderoso. Por isso os milagres, por isso as curas, por isso os exorcismos, por isso as conversões que acontecem durante o ministério de Jesus. Como sinal de que tudo isso está se concretizando na pessoa de Jesus. Então ele vai trazer as palavras de Deus, e as suas palavras são palavras fortes. Porei em sua boca minhas palavras. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras. Notem que aquilo que o povo estava pedindo, Deus está dizendo que vai realizar, e realizou, e aconteceu, só que com uma exigência a mais. No contexto de Moisés, quem não escutasse a voz do Senhor, seu Deus, próprio Deus disse para Moisés: não quer escutar, deixe de lado, fale para aqueles que querem escutar. No Novo Testamento, com a presença de Jesus, aqueles que não escutarem serão cobrados. Lembram quando aparece 2 vezes essa expressão no Evangelho? Por ocasião do batismo de Jesus: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Lá na transfiguração também: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E aí, aqui no Deuteronômio, Deus está dizendo que aqueles que não escutarem as palavras dele, eu mesmo pedirei conta a quem não escutar as minhas palavras. As palavras que pronunciar em meu nome. As palavras, né, que vou pronunciar, que ele vai pronunciar em meu nome. O profeta que Deus vai enviar. Ou seja, Jesus. Por isso João apresenta Jesus como palavra que se fez carne e que habitou no meio de nós. Deus eterno, Filho do eterno Deus, que veio morar no meio de nós. A ele nós devemos escutar. E escutar tudo o que ele diz. Não é só algumas palavras, mas escutar tudo. E aí vem o alerta no final do texto, do versículo 20. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que eu não lhe mandei,
ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Olha aqui que palavras duras, palavras sérias, palavras duras. Por quê? Porque com a palavra de Deus não se brinca. Com a palavra de Deus não se brinca, já desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, essa expressão ainda é mais profunda e mais próximo de nós, porque vai estar designada diretamente a Jesus. Então, a palavra de Deus é coisa séria. E aqueles que usam a palavra de Deus, que manipulam a palavra de Deus para enganar o povo e fazer a palavra de Deus dizer aquilo que ela não está dizendo, vão perecer e vão ter que prestar conta diante de Deus desses atos. Os maus profetas. Os falsos profetas que aparecem aí em todo o tempo, tentando enganar o povo e se valendo, para o seu interesse próprio, da palavra de Deus. Ai daqueles que usarem a palavra de Deus para o seu interesse próprio, irão prestar conta diante de Deus. E eu termino citando o refrão do Salmo. Hoje, não fecheis o coração, ouvi hoje a voz do Senhor vosso Deus. Não fecheis o vosso coração. Ouvi hoje a palavra do Senhor vosso Deus. Então, que os nossos ouvidos estejam bem atentos para escutar aquilo que o Senhor nosso Deus nos diz. E leve-nos a nos comprometer seriamente com Ele, para que aquilo que Ele deseja possa produzir frutos em nosso coração e nos levar a uma sincera conversão, seguindo os passos de Jesus para valer. Que assim seja. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,